Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o livro Dragões de Éter, o último volume, que é os Círculos de Chuva. Então nesse ato, né, que é o último ato da trilogia, ele tudo caminha para a guerra final, né, entre o reino de Azulon, ou algo do gênero que eu sempre esqueço o nome, contra o reino dos gigantes, né, que tem o apoio do exército inimigo, do imperador, do reino do Império de Minotauros. Então, nesse último ato, tem finalmente o confronto e o bicho pega fogo, e é bem legal, porque assim, ele essencialmente, né, ele é concentrado nessa batalha, na guerra, que é a grande guerra, né, desse mundo. Então são várias páginas de descrição de combate, de estratégia, de ataque, de recuo, de formação dos exércitos. Tem assim o destaque de alguns personagens. Assim, eu posso dizer, aqui eu anotei, a Capitã Bradamante, que ela realmente é a que, ao meu ver, ela que praticamente tem o maior destaque. E isso eu achei muito legal, porque eu estava até reclamando, né, em outro vídeo desse um pouco sexismo, né, na obra. Eu dei vários exemplos que eu vi no volume 2 e claro que são exemplos que eu poderia dar também no volume 3, no primeiro volume. Mas eu acho assim que o Rafael Dracon, ele praticamente se redimiu nesse aspecto, porque ele deu assim um destaque bem legal para esse personagem. É um personagem que ele era, de alguma maneira, assim, não muito considerado por ser uma mulher, e ela prova a capacidade dela de liderança. Ela que acaba virando a grande líder do exército, e ela assim prova diante de um combate com um gigante. Então, que é o campeão do Reino dos Gigantes, ela combate, assim, é bem legal, porque tem uma pegada, assim, ela é um pouco clérigo, tem uma espada mágica com runas, ela, além da capacidade de inteligência do personagem, assim, eu achei bem legal. O destaque que ele deu foi bonito de se ver. Então, claro que me lembra um pouco, não dá para não comparar com, né, o personagem do Retorno do Rei. E tem essa, assim, dá pra ver que tem essa inspiração. E isso é legal, porque Tolkien, ele é né, um autor, um escritor assim, muito poderoso, uma referência, e é difícil não escapar da influência dele. Eu tenho, assim, no meu livro também, tem várias, assim, influências dele. Não busco copiar, claro, que senão não tem graça, mas posso citar, por exemplo, que nesse livro no último ato, que aparece um momento, um exército ressurreto, graças à magia de um anão, que é o anão, eu acho que é o Dengoso que se chama, e ele ressuscita assim os soldados que morreram no campo de batalha, e esses soldados, então, eles são uma força poderosa contra o inimigo, né? Que eles voltam da morte, assim, quando todo mundo estava achando que eles estavam ao ponto de perder. Então tem essa nova força, né, de ataque, que é bem importante. Então, claro, assim, o Senhor dos Anéis também tem, né, no Retorno do Rei, o Aragorn, ele tem que convencer os espíritos a combaterem no lado dele, e não são seres ressurretos, mas são espíritos, são pessoas vindas da morte, para virar soldado. Então isso tem um diálogo, digamos assim, entre essas duas obras. E, bom, como eu disse, é difícil escapar do Tolkien, né, quando nós amamos a literatura fantasy.
Porque eu também, quando eu penso no meu livro, tem uma parte, sim, que tem uma guardiã, que ela, a guardiã do reino dos mortos, digamos assim, que tem, sim, tem uma pegada meio de ressurreição também, de soldados. Então assim, é difícil escapar disso, né? Mas não é algo legal, eu adorei ver. Eu gosto muito, adoro tudo que é ligado à necromancia. Um outro lance que eu achei bem legal no livro é o Isnail e a Liriel. Esses dois personagens, né, que já aparecem desde o comecinho lá do primeiro livro, eles têm sempre uma história um pouco paralela do que acontece com os demais. Digamos que a gente se pergunta qual é a contribuição que eles vão ter com um grande enredo. E nós vemos a presença dele, a participação deles mais importante no segundo, né, volume, quando eles vão ajudar o Robin Hood a combater. Achei que eles iam integrar também o grande exército, né, de alguma maneira contribuir, porque vários mercenários foram para a guerra ajudar, mas esses piratas não quiseram, né? Então, claro que tem assim um monte de altos e baixos aí na aventura deles, mas o que eu gostei foi que eles assim saíram um pouco, né, desse justamente o fato de sair dessa grande linha que vai rumo à guerra principal. Eles dão uma saidinha. Então tem uma grande história, mas tem uma história paralela que é bastante interessante, é bonitinha. A relação deles é bem legal, assim, torna-se um pouco ambígua, digamos, afetivamente falando. Não rola nada de explícito, assim, mas dá pra ver que tem assim, uma atração mútua. Tudo bem que eu sempre achei que a Liriel ela tinha mais potencial para ser um personagem mais forte, e ela fica muito assim. Eu sempre achei ela um pouco submissa em relação ao Snail. O que mais também? Assim, não somente a Liriel, que eu achei que ficou um pouco apagada em relação aos outros personagens, causando uma certa dissimetria. Por exemplo, eu acho que a Maria, depois que ela levou um pé na bunda do Axel, ela se tornou muito assim apagada e secundária. Ela realmente virou um personagem secundário. Assim, então eu achei que assim, ficou tudo muito xoxo para um personagem que ele foi assim, sempre muito importante. Então ela ficou meio para escanteio, digamos assim. A Ariane também, a Chapeuzinho Vermelho, eu achei que foi um personagem que ela poderia ser bem mais assim trabalhada, porque ela, claro, que teve a contribuição dela em querer ajudar a Rainha Branca, que também quase não se fala dela. Assim, todo mundo que não está no campo de batalha ficou um pouco para escanteio. O João, por outro lado, ele ganha um destaque bastante relevante nesse último ato. Ele, em relação a Maria e a Ariane, ele tem mais destaque. É um personagem que ele era, digamos assim, ele sempre foi muito presente, mas ele era mais de apoio em relação a Ariane e a Maria, e ele acaba virando, assim, dos três, digamos, ele tem mais destaque no final. Então foi isso também um aspecto assim que eu fiquei surpreso. Mas em relação a o que a fada má, entre aspas, fez nele, nas costas, protegendo o corpo dele, fechando o corpo dele, assim não se fala mais, não é trabalhado mais essa questão. Ele consegue virar o que ele queria ser, né? Ele não fica limitado à escudeira, ele é promovido graças a várias coisas que ele fez durante esse último ato. Eu achei assim que a obra ela ficou assim com uma conclusão muito rapidona. Eu achei assim que no final, depois da batalha, quando a vitória ela é dada para um campo, assim tudo fica bem resumido. Fulano acabou assim, Cicrano da outra maneira, Beltrano teve isso e aquilo. Então assim ficou uma explicação mais compacta e ficou assim bem geralzão. Até que entendo por que ficou geralzão, porque o Rafael Dracon ele adotou uma narrativa que ela tem muitas histórias paralelas. E não é de se admirar que tenha funcionado muito com o mercado brasileiro ou mexicano, uma cultura latina que está muito acostumada com novela, telenovela.
E nas novelas, né, sempre temos as várias histórias que acontecem, assim, que são paralelas. Tem o personagem mais popular, né, que tem um campo assim com outros personagens e que às vezes nem se cruzam com os outros personagens mais poderosos. Tem sempre aquela questão do rico e do pobre. Então muitíssimos personagens, e todos esses personagens têm assim uma história e uma contribuição diferente. Pode ser para o eixo principal quanto alguns secundários. Então isso é bem pegado à novela, um aspecto assim, não posso dizer bem brasileiro, porque não é só brasileiro que assiste novela. Mas não é de se admirar, digamos assim, não é de se surpreender que tenha funcionado no nosso mercado. E em outros mercados latinos, provavelmente. No México eu sei que sim, que fez sucesso esse livro. Então, por que dizendo isso? Porque, assim, em novela, às vezes acontece. No último capítulo, tem aquele resumão de tudo que acontece, né? O título da obra é Dragões de Éter, então a gente se pergunta qual é a contribuição dos dragões, que vai ter uma grande batalha com dragões. Mas, na verdade, eles aparecem mais no final, já no finalzinho do segundo ato, tem, assim, uma pitada de dragão. E depois, no último ato, no final do último ato, mas quando digo no final, realmente nas últimas páginas, que aparecem os dragões que servem mais de meio de transporte para os elfos. Eu gostaria de fazer algumas conclusões gerais da obra em um todo, né, dos 3 tomos. O que eu gostaria de destacar, primeiro, eu gosto do trabalho da linguagem que ele faz, o Rafael Dracon. Ele, em relação aos reis, às pessoas, entre os reis, ele faz um trabalho legal sobre o uso do vós, o uso do tu, o uso do você, que é uma coisa que não é muito comum na nossa cultura brasileira, trabalhar com esse aspecto, e é interessante porque ele usou isso para diferenciar as camadas sociais, e é bastante criativo, e eu dou um like, aprovo. Uma outra coisa que eu achei bem legal dos Dragões de Éter é que tudo é bem amarrado. A trama ela é bem costuradinha, os personagens são bem complexos e eles entram nessa complexidade da trama de maneira coerente, equilibrada. Eu gostei disso porque dá para ver que a obra é muito bem elaborada e refletida. Então eu devo ter passado muito tempo lá organizando, fazendo esquemas de possibilidades de encontros e dificuldades e desafios, e quem que vai encontrar quem que vai brigar com quem. As pessoas que escrevem, os escritores, sabem como isso dá trabalho e como isso é importante. Uma outra coisa a ser destacada é o estilo narrativo do Rafael Dracon, que ele é muito marcante. Ele tem uma força criativa na narração que nos prende, e seja por lado cômico, seja por uma veia mais assim de aventura, seja pelos comentários, julgamentos de valores, isso prende bastante a leitura, é engraçado, é divertido, é relaxante, é tudo. Então é bem legal. Mas assim, o lado negativo desse estilo dele, que eu acredito que acaba dando uma personalidade para o autor que o torna único, como ele é muito presente quando ele conta a história, você se cansa também. Pelo menos é o meu caso, eu não gostaria de encarar uma outra obra do Rafael Dracon, se o narrador for do mesmo estilo, claro, tão cedo. Eu prefiro assim esperar alguns meses, ler outras obras para dar uma mudança de perspectiva, maneira de contar as histórias. De maneira geral, os 3 tomos são bem legais, como eu disse. Eu já tinha comentado que o tomo 2 eu achei ele um pouquinho menos forte que o primeiro e o terceiro. Assim, eu gostaria de destacar que eu não disse em um vídeo do segundo tomo como é bonito a despedida que o João Henson ele faz do pai dele antes de falecer. Dá para sentir que o autor ele está fazendo um link com a vida pessoal dele, porque o Rafael Dracon ele dedica o livro 2 ao pai que faleceu, e quando ele fala, o João Henson ele pensa
sobre o pai, diz o que o pai representa para ele, o que representou. Não dá para separar a ficção da realidade. Então eu duvido que ele não tenha se inspirado e não tenha chorado muito na hora que ele escreveu essas considerações sobre a morte do pai do João Hanson. E no terceiro ato aí do último livro, eu gosto muito quando o Peter Pan, o drama dele, né, que ele sente muita culpa pela morte da Wendy, que é a queridinha dele, né, que ia lá visitar na Terra do Nunca, que o Peter Pan se apaixonou por ela. Então eu não posso não recomendar esse livro para leitura, porque ele é muito divertido, ele é bom, é bem feito. Ele é bem feito, ele dá para ver que ele é bem refletido. Tem assim, algumas frases meio padrõezonas que nós gostamos de ouvir, que faz bem, tem coisas assim mais criativas. Então tem de tudo. Isso que é bom, assim, uma mistureba de cultura pop, de coisas tradicionais, e que ele soube muito bem se apropriar delas e propor algo novo. Então, ó, curti, gostei e recomendo. Grande beijo e nós nos vemos num próximo vídeo para uma obra completamente diferente, mas sempre no universo da literatura.